boa tarde, boa noite. Mais um Razocast no ar, torcedor do Seahawks. Hoje não estamos ao vivo, né? Por questões de agenda, não consegui. Eu e o Ale não conseguimos alinhar, né? E como já fazem 2 semanas que não tem podcast, vai ter podcast assim gravado e com participação do Alexandre, sim. Como vai funcionar, né? Então, o Alexandre me mandou uma série de áudios respondendo uma série de questões. Eu vou ficar aqui, ó, debatendo com a máquina, né, debatendo com os áudios do Ale. E aí vai ter um podcast aí, você estará vendo no YouTube, você estará ouvindo no Spotify. Isso mesmo, vou subir nos 2, esse eu prometo subir no Spotify, né, eu fico devendo alguns ali às vezes, mas esse vai. E é isso, vamos falar de Seahawks e Cardinals. A vitória do Seahawks, vamos falar dessas chances aí do Seahawks na pós-temporada, né, o que precisa fazer para chegar lá. E também do Sunday Night Football, Seahawks e Packers, domingo 10h20 na ESPN, lá no Lambeau Field. Jogaço contra os Packers, vamos falar também sobre eles. Vamos para os palpites, como se fosse uma live normal, só que usando um pouco da tecnologia, né. Então, eh vamos a uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Ale, e aí Ale, tudo bom? Fala galera, sejam bem-vindos para mais um podcast. Esse aí é um formato um pouco diferente dessa vez, porque as nossas agendas não bateram, mas o João aí com toda a sua técnica tá juntando vários áudios aí para não deixar vocês sem podcast, né? Então esse aqui vai ser um pouco mais curtinho, mais focado no, no jogo dos Packers. E é isso. Se vocês escutarem um barulho de uma criança fofinha, é o meu filho, que eu estou gravando o podcast enquanto eu passeio com ele de carro. E aí eu tô torcendo pra ele ficar quieto, mas é uma criança de 5 meses, então tá torcendo pelo Seahawks aqui. E inclusive é o nosso amuleto, trouxe bastante vitórias pra Seattle até o momento. Antes da gente começar, por favor, ó, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para as notificações. E também, ó, se Raucacho domingo, não esqueçam, nossa campanha para promover a torcida do Seahawks no Brasil. Então o que que a gente vai fazer? Você, na sua casa, vai tirar uma foto com uma jersey, uma camiseta, um gorro, uma bola, um copo, um boné, não tem um boné para mostrar aqui, qualquer coisa do Seahawks, você tira a foto e bota lá no Instagram. Posta no Instagram com a hashtag #Seahawkaço, vai estar na tela aí, hashtag #Seahawkaço, e marca o Rapinas do Mar. Postou a foto, hashtag #Seahawkaço, marcou o @Rapinas do Mar, vai estar concorrendo a uma camisa militar do Seahawks que já chegou, né, nos recebidos da Esporte América, a gente tem um post lá no Instagram disso inclusive. E você postando, você fazendo tudo isso vai estar concorrendo à camisa, e também a gente vai estar promovendo aí o nosso Seahawkaço. O vídeo, o podcast já está saindo na sexta-feira, então acho que não dá mais tempo, mas sempre bom lembrar que a gente tem cupom lá na Esporte América, esporteamerica.com.br, cupom de 7% de desconto, o cupom é o Rapina7. Tem gente que eu sei que comprou uma camisa lá, usou o nosso cupom para, participar da campanha no domingo. Então, fica sempre a dica aí, o fica sempre a dica para vocês. Antes da gente começar a falar dos assuntos, ô Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. Se se você encontra um Kyle Murray, quer dizer, uma criança, no avião e ele pede lugar na janela, e aí? Você cede, você não cede? Não, já tá meio velho esse assunto, mas a gente não tinha tido live ainda, então fiquei nessa curiosidade de perguntar pra você. Cede a janela do avião para Kyler Murray, quer dizer, criança. Bom, eu acho que eu, pai de dois, acho que crianças
tem que ter limite, né? Então, assim, não tem problema nenhum da moça lá. Eu nem soube a história toda, né? Depois disseram que os pais já tinham um assento na janela e, tipo, era como se a criança quisesse só aquele, sei lá. Enfim, eu não sou muito. A política aqui em casa é muito contra birras. Meu filho tá até reclamando aqui. Muito contra birras. Então, assim, se era só birra de criança, eu tenho que ceder, não. Tem que aprender que no mundo ninguém dá nada de graça, não. É, a não ser a defesa do Pete Carroll e do Clint Hurts no ano passado. Seguindo aqui, a gente vai falar do show de Cardinals primeiros, mas deixa eu só perguntar uma coisa pro Alê. Bill Belichick em North Carolina. Para quem não sabe, o tio Bill, o ex-treinador dos Patriots, vai ser o novo treinador do North Carolina no college. Não, não é do Carolina Panthers, é do North Carolina, time de college. Notícia que pegou, acho que todo mundo, porque eu particularmente não esperava o Belichick voltando para o college. Esperava o Pete Carroll muito mais voltando para o college do que o Bill Belichick, mas queria saber de você, Ale, o que você achou disso, se você esperava, eh, e o que você que você imagina de Bill Belichick ali no college football? Você que é um especialista em college football, né? Tio Bill no college. Cara, eu confesso que eu até escrevi pro On The Clock alguns nomes de treinadores que poderiam chamar a atenção para a NFL, né? Que assim, a gente já tem dois demitidos, já tem alguns que estão sendo no mínimo questionados. E o Bill Belichick e o Mac Vrabel eram nomes que eu tinha colocado como caras que já foram head coaches, né? E às vezes a NFL gosta disso, porque tipo assim, head coach não é o cara ser só gênio. Por exemplo, o McDonald é um cara que era um gênio da defesa, assim, extremamente criativo, tal, tal, tal. Porque era uma dúvida, porque assim, ser head coach requer muito mais coisa. Trato com o jogador, conhecimento dentro da liga, com outros treinadores, com agentes, saber lidar com ego, várias coisas, né? Aguentar a pressão, tal, tal. Então, assim, tem muito time que não quer dar a chance para um cara novo nisso, né? E alguém que tenha no mínimo uma experiência como head coach. Então, assim, para mim, o Bill Belichick tinha falado que queria voltar. Tinham falado muito sobre o cargo dos Jaguars. Para ele, eu acho que ele tinha dito que os Jaguars e os Bears eram eram nomes que ele gostaria, assim, que ele poderia ter interesse, mas me surpreendeu ele ir pro college. E assim, eu acho que eu não tenho, não sei o contrato dele, questão de valores, mas deve ser um contrato muito alto. North Carolina não está numa divisão extremamente forte ou dominante, então eles podem se tornar essa, essa dominância. Meu filho, mais uma vez, com sessão divisora aqui. Eles podem mais uma vez podem se tornar essa dominância, né, North Carolina. O fato de ter o Bill Belichick deve ajudar muito no portal de transferências e no recrutamento, principalmente da defesa. Tinha uma cláusula no contrato, pelo menos no que estava nos rumores, né, que quando ele saísse, muito semelhante ao do Jared Mayo, né? O Jared Mayo tinha uma cláusula lá que quando o Bill Belichick saísse, ele seria o head coach. E aí, só que quem seria o filho do Belichick. Acho que é o Steve Belichick. Ele é o coordenador defensivo do Washington Huskies, inclusive. Então, assim, possivelmente o filho dele deve ser o coordenador defensivo de North Carolina. E aí virar o head coach quando ele decidir se aposentar de vez. Então, assim, é uma coisa que pode realmente dar certo por conta disso, assim. Tem algumas peças boas no time North Carolina, mas que foram pro draft, nesses dois últimos drafts. Então vou começar a achar novos talentos. Mas assim, com o Bill Belichick, eu acho que o portal de transferências vai, assim, North Carolina deve ser um grande campeão, né, do, desse portal de transferências e vai ajudar muito o recrutamento para os próximos
anos, né? Então, assim, eu só não sei se o Bill Belichick vai ter, assim, college é bem diferente da NFL, né? Tipo, você não tá tratando com um cara que recebe do time, né? Não, eles recebem daqueles acordos do Nil, né, e tal. Então é algo para se ficar de olho. Agora sim, sem mais delongas, né, vamos falar de Seahawks e Cardinals. Vitória do Seahawks 30-18. Mais uma boa partida defensiva. Não foi aquela, perfeição de partida defensiva, mas sim foi uma boa partida, gente. Não é fácil você anular o mesmo ataque 2 vezes na mesma temporada, ainda mais por 2 semanas de diferença, tá. Os Cardinals fizeram basicamente 2 campanhas boas que terminaram em 2 touchdowns só. As campanhas de field goal deles também não foram lá tão boas assim. Foi uma campanha de field goal, né? É, foi uma campanha de field goal só e a outra do gol do field goal errado. Então tá aí, o Seahawks venceu os Cardinals no domingo. Grande jogo do ataque, talvez um dos melhores jogos do ataque aí. Eu acho que no conjunto da obra, ataque e defesa foi a melhor partida esse ano, né, que mais, teve sincronia, os 2 de jogarem bem. Linha ofensiva está melhorando, quem diria, né, abriu muito espaço para o jogo terrestre foi bem, menos de 20% de pressão no Dino, foi o menor jogo com pressão para cima do Dino. Notícia boa que os Packers também têm uma linha defensiva que não é uma das melhores. Mas é isso, o Seahawks venceu. E o Ale também comentou um pouquinho, né, vai comentar aqui para vocês um pouquinho sobre o jogo. As análises deles, eu queria perguntar primeiro da defesa, tá. Eu acabei de falar que achei que foi bem, mas não foi dos melhores, mas assim, mesmo assim foi bem, porque não é fácil, como eu falei, jogar contra o mesmo time 2 vezes na temporada. E aí, Ale, o que que você viu dessa defesa de Mike McDonald's contra os Cardinals? Bom, sobre o jogo dos Cardinals, vitória importantíssima para os Seahawks. Eu não me lembro se tinha dado tempo de falar no último podcast sobre as probabilidades do time chegar nos playoffs, mas ah, se o Seahawks perdesse, as probabilidades iam lá para baixo, porque ele não teria vantagem de desempate contra os Cardinals, né? E agora os Cardinals tá 0-2 contra os Seahawks. A rodada só não foi melhor porque os Rams arrumaram uma vitória muito tchananã aí contra os Bills. Para mim, com 2 erros crassos de arbitragem. Assim, o Seahawks me empolgou tanto nesses últimos jogos. Eu acho que eu tinha dito no podcast pros Giants que o time tinha me irritado bastante, né? Tinha sido uma derrota que eu tinha sentido muito. E agora foi uma. Eu estava extremamente empolgado com a vitória, mudei de canal para ver o restante do jogo dos Packers. E aí eu vi o assalto à mão armada, que foi o jogo dos Bills, né? Mas enfim, eu acho que a defesa jogou bem mais próximo da realidade. Não foi um jogo que a gente zerou os Cardinals, um jogo corrido como foi no primeiro confronto. Mas como eu tinha dito, eu achava um pouco irreal. Assim, foi o pior número do James Conner desde que ele chegou em Arizona, naquele primeiro jogo. Então, ou seja, não é uma coisa que era tão fácil de se repetir. E assim, os Cardinals correram 17 vezes e a maioria das corridas ou foram para mais de 8 jardas ou foram para uma ou menos jardas. Ou seja, ou se eu cedia um first down, basicamente, ou quase isso, ou o Seahawks fazia uma boa jogada defensiva, né, parando para 1 jarda, 0 ou perda de jardas. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. A defesa vai precisar se ajustar a algumas coisas, né? O McDonald vai precisar ver nessas que deu errado, né? O que ele precisa ajustar, o que os Cardinals, onde os Cardinals acertaram, até pensando nos próximos jogos.
Quando isso, meu filho tá fazendo um besourinho aqui. Se vocês escutarem no áudio aí. Aguentem toda essa fofura aí. O time conseguiu bastante pressões, mas eu ainda acho que precisa transformar essas pressões em sec. O McDonough está sendo bem criativo. Aí teve um sec do Boemafra que foi assim muito mérito físico dele, de chegar primeiro, e um sec para matar o jogo ali no final, que aí realmente foi um bom desenho, né, de blitz e tal. A pressão chegou em outros momentos, a ADL forçou holdings, principalmente no jogo corrido, mas é algo que precisa, é, é algo ainda que me incomoda um pouco, assim, a quantidade de pressão que a gente faz para a quantidade de sec que a gente conquista, né, no final das contas. Agora, no quesito secundária, né, a secundária jogou muito bem, novamente duas. Na verdade, a defesa o jogo aéreo, né, duas interceptações, vários passes desviados. Né, então está começando a ter mais uma. Alguns erros de comunicação que aconteciam eram muito frequentes, agora estão cada vez mais raros, né? Engraçado até que a interceptação do Kobe Bryant, se vocês assistirem novamente, foi um erro de comunicação. Eu vou até falar mais sobre isso no vídeo, né? Falei sobre isso no vídeo de pós-jogo. Mas acabou virando interceptação no final das contas. Então é algo que precisa ser ajustado. Do ataque, como eu falei, a linha ofensiva foi melhor. Um dos poucos jogos que o Seahawks produziu 30 pontos, tá? Só lembro de cabeça Lions, Broncos foi 26, Patriots foi 23, Miami foi 24, eu acho. Então depois do primeiro foi os Lions, Giants foi pouco, São Francisco foi pouco, que foram as derrotas. Acho que a Atlanta fez mais de 30 também, foi 34, né? 34-14. Então tá aí, 3, 4 jogos que o Seahawks fez 30 pontos esse ano. Então, realmente, gostei do jogo do ataque, me pareceu melhor chamado pelo Ryan Grubb. E para você, senhor Alexandre Castro, o que você tem a dizer aí do ataque dos Seahawks contra os Cardinals? Sobre o Dino e o ataque em geral, né? A gente teve o jogo terrestre, que finalmente teve um jogo muito bom. Os Seahawks correram muito bem com a bola. O Charbonnet fez um jogo digno de running back 1. O Kirby achou um tipo de corrida que estava entrando e usou ela até o final. Né, e tiveram bons avanços. E eu sei que às vezes a gente pode ficar assim, pô, mas tá usando a mesma chamada várias vezes. Um negócio chato. Eu acho que existem duas coisas. Você chamar a mesma coisa dando errado é burrice. Dando certo é dominância. Né? Ou seja, você está dizendo para o adversário que, tipo assim, olha, você já sabe o que eu vou fazer e mesmo assim eu consigo te vencer. Né? Mesmo você sabendo o que eu vou fazer, eu executo tão bem isso que você é incapaz de parar. Para mim isso é dominância. Quantas vezes a gente viu os times correndo contra Seattle pelo meio e dando certo? Né? Tipo assim, a gente sabia que a jogada era essa e a gente era incompetente para parar. Né? Então é algo que até meu filho se estressou. Foi, filhão? O pessoal não tava defendendo a corrida direito, né? Mas agora tá defendendo todo mundo direito, né? Byron Burke ali, Ernest Jones, né? Muito bem. Então, e no jogo aéreo, o Dino foi extremamente seguro. Não fez nenhum passe incrível, aquele passe que vai entrar nos highlights, não sei o que. Mas ele foi ali fazendo o que a defesa pedia para ele. A defesa marcou muito em zona, ele ia passando nos checkdowns, ia avançando, entrava o jogo corrido. Né? Então, assim, ele foi um excelente gerenciador do jogo. Tipo, ele não forçou nada. Foram, acho que, 6 passes errados no jogo. Dois poderiam ter sido touchdowns, né? Um pro Brown logo no comecinho e um pro Lockett. Assim, por detalhes, não foram mais dois touchdowns que ele poderia ter tido. Um foi, acho que pro DK no meio do campo e o outro foi pro Fentz. Os outros dois eu confesso que eu não me lembro. Mas esse do Fentz e do DK foi mais erro, acho que de recepção até. Então assim, foi um jogo muito seguro, sem forçar, sem ter passes que quase foram interceptados. Né? Assim, então a, a, ele foi
atacando do jeito que a defesa lia bem a defesa e ia lá passava. Então, excelente mérito pro Grubb, que deu muitos checkdowns para ele, e o Dino, que estava na mesma página que o coordenador ofensivo e foi atacando esses checkdowns, lance após lance. E aí foi isso. Antes da gente falar propriamente dito de Seahawks e Packers, queria trazer um pouquinho aqui, primeiramente de injury report, tá? O Walker não treinou essa semana ainda, não saiu o injury report da sexta ainda. Se no mo entre eu gravar e eu editar, sair o injury report, eu boto na tela aqui no momento que eu estou falando. Mas ainda não, por até agora na hora que eu estou gravando, ainda não saiu o injury report da sexta-feira. Mas o Walker ele não treinou. O Mike McDonald disse que é dia a dia. E aparentemente deve ser o único, se for desfalque, deve ser o único desfalque importante. Tem o Trey Brown, o corner também, que não treinou essa semana, mas é reserva. O DK treinou limitado ontem. Teve uma galera que não treinou, mas são veteranos, que estava ali como descanso do veterano. Então, possivelmente só o Walker, que talvez de desfalque importante que a gente tenha para domingo, muito bom. E tem também ali o K'Von Wallace, o Art Burns e o Forsythe, que estão treinando, já voltando da IR ali, que podem ser relacionados para o jogo, podem ser ativados de novo também. E aí, tem as chances de pós-temporada. Seahawks não tem mais como se classificar contra os Vikings. Para acontecer isso, os Rams tinham que ter perdido ontem para os 49ers e o Brock Purdy é horrível e os Rams ganharam. E aí agora é o seguinte, o Rams tem Jets e Cardinals antes da gente, é Seahawks e Rams na semana 18. Fui fazer um levantamento aqui. Para o Seahawks ganhar antes da semana 18, ganhar na semana 17, o Seahawks tem que abrir 2 jogos de vantagem em relação aos Rams. Hoje tem um. Hoje, na verdade, não tem nenhum. Tem meio, porque os Rams foram para 8-6 e o Seahawks tem 8-5, mas começamos a rodada com 1. Então o Seahawks tem que estar com 2 jogos de vantagem lá no final da semana 17. Então se o Seahawks ganhar os 3 jogos, os Rams têm que perder pelo menos 1. Se o Seahawks ganhar 2, os Rams têm que perder os 2 que eles têm, tá. Então isso é para o Seahawks se classificar antes. Os Rams também têm uma possibilidade de se classificar antes, mas é muito mais difícil, tá. Vai sair um texto amanhã explicando. Mas eles basicamente precisam ganhar de Arizona e os Seahawks perder todos os jogos. Ou, se eles ganharem de Arizona e Cardinals, Arizona e Cardinals é bom, né? Arizona e Jets, e o Seahawks ganhar só um jogo, eles vão empatar em todos os critérios possíveis, quase. Vai empatar no confronto direto, aí se o Seahawks ganhar na semana 18 deles, né? Eles vão empatar em confronto direto, vão empatar em jogos na divisão, em jogos na conferência, e vão empatar também nos jogos em comum, né, na campanha nos jogos em comum entre os 2 times. E aí vai para força de vitória, que força de vitória prever na semana 15 é muito difícil. Então pode ser aí que o Seahawks se classifique ou seja eliminado por um critério de empate aleatório, mas é difícil sim, teria que os Rams ganharem os 2 jogos, o Seahawks ganhar só um dos 3 que tem até lá, e depois o Seahawks ganhar deles na semana 18. Porém, a tendência maior é que tenhamos Seahawks e Rams valendo a divisão na semana 18, tá. Provavelmente sendo o Sunday Night Football da semana 18, né. A última vez que a gente foi o Sunday Night Football da semana 18 foi lá em 2018, que ainda era semana 17, a última semana. 2018 ou 2019? 2019, perdão. Que foi Seahawks e 49ers, que valia a divisão, os 2 estavam classificados, valiam a divisão. E também o Seahawks tem uma chance ligeira de classificar pelo wild card, mas se passa muito por ganhar domingo, tá.
dos Packers. E se ganhar domingo dos Packers, vai ficar 9-4, 9-5, os Packers 9-5 e os Commanders que jogam contra os Giants provavelmente 9-5 também. E aí empata todo mundo, e aí o Seahawks pode ficar ali perto de Commanders e Packers e levar, ter uma chance de levar a conferência. Se perder domingo, aí o wild card fica difícil e aí vai ter que ganhar a divisão mesmo. Beleza? E agora vamos, então, né? Falar um pouquinho aí de Seahawks e Packers, já que eu introduzi o assunto. Domingo, 10h20, Sunday Night Football, com o Seahawkaço do Rapinas do Mar, falei no começo. E transmissão da ESPN, ESPN2, Disney Plus e o Game Pass também. Se não mudarem a escala, Ari Aguiar e Paulo Antunes farão um jogo lá na ESPN, tá? Sobre Seahawks e Packers, senhor Alexandre Castro, volte aqui, né? Tô falando um tempo sozinho, volte aqui e diga o que você espera de Seahawks e Packers. Como eu falei um pouquinho sobre as expectativas, né? Assim, os Packers para mim eram no começo, quando eu vi o calendário, para mim era uma derrota certa. Agora eu ainda acho que assim, se fosse para colocar dinheiro, eu colocaria nos Packers, mas eu não acho loucura alguém achar que o Seahawks venceria esse jogo. Né? Tem tudo aí os números, né, dessa rivalidade aí. Talvez um dos times que o Seahawks tenha mais rivalidade dentro da conferência, né? Teve Fail Mary, aquele jogo da final de conferência. Tem um jogo do Hasselbeck, que ele diz que quer a bola e quer marcar, e aí sofre uma pick six na primeira jogada. Lá no Wild Card de 2003, eu acho. Ou é 2001, não me lembro. Então, assim, os visitantes têm perdido os últimos confrontos, né? Perdeu para ele no divisional, perdeu para ele na volta do Russell Wilson, né, pós cirurgia. Então é algo para se ficar de olho nisso. Assim, é um jogo muito, muito difícil. Os Packers perderam para Lions, né, 2 vezes. Lions é a dominância, né, dessa NFC. E perderam para Eagles, lá na estreia. John Love se machucando. E Vikings, que foi o jogo que eu acho que o Love voltou. E ele precisa. Os Vikings, inclusive, nesse jogo abriram uma vantagem gigante. Os Packers encurtaram. E ali no finalzinho do jogo, os Vikings venceram. Meio que ali na Bacia das Almas. Né? Então, assim, é um time bem, bem difícil de se jogar. O LaFleur mudou muito a filosofia do time. Principalmente quando ele viu que perdeu o Jordan Love, né? E precisou jogar alguns jogos com o Malik Willis, inclusive conquistando vitórias. Virou um time bastante focado na corrida, com o Josh Jacobs indo muito bem. Alguns jogos de 3 touchdowns até dele. Então, assim, é algo para se ficar de olho. Que vai ser mais ou menos por aí que eles vão atacar. É um time muito criativo. O Jordan Love tem tantas interceptações quanto o Dino, basicamente. Mas ele também tem bem mais touchdowns. Então, assim, algumas das interceptações dele é o fato dele ser um cara muito destemido ali, de querer atacar demais, arriscar demais, buscar uma janela curta. E às vezes ele acerta um baita passe e às vezes ele é interceptado. Então, é o preço que se paga nesse tipo de coisa. Então o jogo consistir em parar esse jogo corrido do Josh Jacobs. Vocês vão ver aí no vídeo de prévia. Os Packers são extremamente criativos em corridas, muito motion, fakes. O Jordan Love esconde muito bem a bola, então assim, cria ângulos bem diferentes para a corrida, né? O LaFleur vem da mesma escola do Shanahan, do, do McVay, né? Eles foram da comissão técnica do pai do Shanahan, né? O Mike Shanahan, lá em Washington.
Então tem muito disso e ele se especializou bastante, como eu falei, né, com essa questão de ter que depender um pouco mais do jogo corrido. O Josh Jacobs tem vários jogos para 80 ou mais jardas, é uma linha ofensiva melhor do que a dos Cardinals, por exemplo, que joga melhor e que é muito mais criativo. Né? Os Cardinals tinham na corrida counter o seu pão com manteiga, né, ali, arroz com feijão. E eles executam muito bem aquilo que eu falei, né? Eles executam tão bem que assim, eles se permitem repetir esse tipo de jogada, porque sabem que vai dar certo. Né? Então, já os Packers não, eles têm uma diversidade maior de corridas. E o Jacobs consegue estar ranqueado ali. Se o Conner é um top 5, ele está em top 4, né? Ali em touchdowns, jardas após o contato, tackles, tackles quebrados. Ele tem 28, se eu não estou enganado, que são 18, perdão, que são a mesma quantidade, é o segundo maior número, empatado com o Kenan Walker, né, lá de Seattle. Então é uma briga boa. A maioria das corridas deles vem pelo meio, né, que é justamente onde o Seahawks tem defendido melhor a corrida. Então vamos ver aí se Jonathan Hanks, Byron Murphy, Jaron Reed, Leonard Williams fazem mais um bom jogo. O Ernest Jones e o Tyrese Knight, que também vem de excelentes partidas. Então assim vai ser fundamental. Claro que o LaFleur pode se ajustar e correr mais pelas laterais, sabendo disso. Mas a gente tá falando de ter que falar de tendência, né? No jogo aéreo, ele também tem boas armas ali, o Chris Watson, o Jaden Reed, o Romeo Doubs está no protocolo de concussão. Até o momento eu não sei se ele vai pro jogo ou não. O Luke Musgrave também abriu a janela dele para voltar. Então assim, ele tem boas armas ali pro Jordan Love passar. Ademais do jogo corrido, né? Mas assim, vai ser o carro-chefe ainda, eu acho. Né? E assim, a nossa secundária tem dado motivos para tal. Apesar de que, muito cuidado, talvez eles baseiem se podem mudar o jogo para passe, focando em cima do Josh Jobe, que não vem de boas partidas. Fez uma partida melhor contra os Cardinals, mas assim, foi basicamente alvo duas vezes. E eu particularmente não tenho gostado muito das partidas do eu particularmente não tenho gostado das últimas partidas do Louis. Ele também teve um super passe desviado, mas tem sido apanhado em alguns momentos. Assim, tem muitos altos e baixos aí. Então acho que o LaFleur pode também basear o jogo dele em atacar esses dois corners. Então é para ficar de olho, né? Seattle pode estar se preparando durante a semana para combater o jogo corrido e o LaFleur mudar um pouco essa tendência aí para atacar esses dois caras. Indo para o lado ofensivo, o jogo terrestre vai precisar achar outras formas, né? Assim, os Packers viram aí como se atacaram os Cardinals, então para o tipo de corrida que a gente usou, eles vão estar preparados, né? Então vão precisar tá de olho. E aí o Grill vai precisar achar outras saídas. E eles têm um Kenny Clark, e na verdade, que é um excelente run stopper, e uma linha defensiva no geral, que é muito melhor do que a dos Cardinals, né? Tem o Adrian Cooper, linebacker, Quay Walker. O Adrian Cooper, um excelente novato, mas tem problemas com lesão. Não sei se ele vem pro jogo, mas é um bom grupo aí de front seven para parar o jogo terrestre. Então o Charbon ele vai precisar ter um muito bom jogo. Eu não acho que o Walker vai para essa partida. O Mike McDonald falou sobre ser não ser uma lesão grave, mas pelo tom não me pareceu que ele iria para essa partida. Eu acho que ele vai esperar ficar mais um jogo de fora. E aí o Sharman ele vai precisar entrar. Vamos ver se o Kenny McIntosh ajuda também. E isso vai ser importante para nossa linha ofensiva. E a linha ofensiva de Seattle fez um bom jogo sem ceder sacks a primeira vez em muito tempo. Mas os Packers são uma das piores DLs pressionando o QB. Mas assim, os Cardinals também eram. Inclusive eles eram o número 29 antes de enfrentar o Seattle lá naquele primeiro jogo. E
E hoje os Packers já são o número 29. E nesse jogo os Cardinals conseguiram 5 sacks, né? Vocês lembram bem, né? Muito por usar bem blitz. E o Jeff Haley vem fazendo um excelente trabalho com essas pressões simuladas, com blitz, bem diferente. Parecido com o que o McDonald fazia lá nos Ravens. Então o time vai precisar ficar de olho para isso, que é justamente a maior fraqueza do nosso OL. Então, assim, ainda não é uma unidade que está estável o suficiente para a gente confiar. Tipo, dizer assim, a gente vai enfrentar o número 30, o número 20, a gente vai se dar bem. Ainda não jogou o suficiente para nos fazer acreditar nisso, né? Então, é preciso ficar de olho e torcer para a gente ter mais um bom jogo. O grande pass rusher dele é o Russian Gary, o Edge, né? Então aí o Charles Cross, que não vinha fazendo boas partidas, vai precisar aparecer, né? Provavelmente. Eles usam ele muito em instantes, né? Em várias posições da linha e gostam muito de blitz. Então vai precisar ficar de olho nisso. Bom, primeiramente se o som do bebê ficar mais alto é porque meu filho agora tá no braço. Pode ser que ele queira participar a qualquer momento do podcast, né, filhão? Mas já estamos perto do final. Falando no jogo aéreo, os Packers usam muito na defesa, a defesa em zona. E os Seahawks foram muito bem contra a defesa em zona, jogando contra os Cardinals. Então, assim, sempre buscando avanços mais curtos, mas mantendo o time avançando, né, o tempo inteiro. Então, usando checkdowns ali, o Grubb e o Geno Smith usaram muito bem isso. Se os Packers mudarem para uma abordagem man-to-man, não é o comum deles. E lá no começo do ano foram as melhores partidas do Geno e do Grubb, né, contra os Lions, contra os Dolphins, contra os Patriots. Foram partidas boas contra esse tipo de cobertura. Então eles poderiam ficar um pouco mais vulneráveis. E um dado interessante sobre o time dos Packers é que eles têm o Xavier McKinney, que teve várias interceptações no começo do ano. Inclusive muita gente comentou ele para ser o jogador defensivo do ano. Mas se você retirar da equação as jogadas de passe, né, que foram turnovers, né, que eles forçaram a interceptação ou fumble, eles são a pior defesa contra passe, que é justamente o nosso ponto mais forte no ataque, né? Então, assim, só que só dá para ser o ponto mais forte no ataque se o Dino tiver tempo para passar a bola. Então, assim, não adianta eles serem fracos nisso e estarem pressionando a gente e o passe não sair. Então, por isso que passa por essa linha ofensiva, passa pelo jogo corrido, né? E esse desenho aí pro Grubb, que estava bem com a batata assando aí, fez um bom jogo contra os Cardinals, mas vai precisar fazer esse outro bom jogo. E como eu falei, o Jeff Haley vem fazendo uma baita temporada, inclusive é candidato forte para ser head coach no próximo ano. Muitas blitz criativas, muitas formações diferentes. Então o Grubb e o Gene Smith tem que estar preparado para isso, né? Eles têm muitas lesões na secundária, por isso também que eles tiveram essa queda de desempenho na defesa, assim, para chegar a ser o último na defesa de passe. Tiveram que colocar tipo um cara de times especiais para jogar de corner, né? E fugiu até o nome dele agora. Mas o Christian Nixon saiu do slot para jogar de outside. E as lesões foram atrapalhando. Eles perderam o Javon Bullard por lesão. Muita gente voltou. Basicamente só o Dubs que estava fora, o wide receiver, por concussão. De resto, todos voltaram a treinar no mínimo. Então, pode ser que eles voltem e aí o nível deles subam bastante. Mas assim, eu atacaria a posição que eles tivessem em desfalque na secundária, principalmente com Jackson Smith-Njigba, que vem tendo uma baita temporada, né? Vem fazendo uma temporada incrível. Então assim, você tem que aproveitar o que está dando certo. Então é passar a bola para Jackson Smith-Njigba. Então passem mais a bola para Jackson Smith-Njigba. Quem sabe ele chega aí já às suas 1.000 jardas na temporada. Muito bem, vamos chegando ao finalzinho aqui do podcast. Vamos palpitar, Lê? Então é o seguinte.
Dolphins e Texans, Bills e Lions, Steelers e Eagles, Seahawks e Packers. Os 4 jogos que a gente vai palpitar hoje. Começando comigo, Dolphins e Texans. Dará Miami Dolphins. Eu acredito no Miami Dolphins. Cara, eu vou confessar aqui que eu queria que o Dolphins fosse melhor. Eu gosto do Paulo Antunes, então tenho vontade de dar um pouco de dó dele, né, até do Curti também, da situação dos Bears. Mas eu gosto do Tua, o Dolphins é outro time com o Tua e o Texans não tá bem. E o Dolphins ganhar esse jogo vai pegar fogo aquela vaga de wild card, vai pegar fogo uma divisão ali, né, divisão dos Texans na NFC. E como não é meu time, eu quero é mais que pegue fogo mesmo. Então, eu acho que Bills ganha, Dolphins ganha. Bills e Lions, meu amigo. Em teoria é a prévia do Super Bowl, né. É claro que não vai ser, um dos 2 vai cair antes, porque nunca dá a teoria na NFL. Nesse jogo, Joey acha que Lions ganha. Cara, eu acho que o time dos Lions é mais azeitadinho que o dos Bills, mesmo com as lesões, tá. Mas vai ser um tiroteio, hein. Vai ser um tiroteio, porque nenhuma das 2 defesas são muito a flor que se cheire, assim, melhor defesa da NFL. Então, prepare-se para um tiroteio. Lembra aquele Chiefs e Rams de 2021 ou o próprio Bills Rams do ano passado? Vai ser por aí, tá. Steelers e Eagles. O time dos Eagles também é azeitado. Só que eu não gosto tanto, e já vi mais comentaristas falando também, do ataque aéreo dos Eagles. Cara, eu não sou tão fã do Jalen Hurts assim. E é um ataque que depende muito do Saquon Barkley correr bem. E, cara, a defesa dos Steelers é uma das melhores. E eu acho que esse time dos Steelers tem condições de ir muito longe, porque tem uma defesa muito boa, tem um grupo unido e tem um quarterback razoavelmente bom, que é o Russell Wilson. Então eu acho que daria Steelers nesse jogo. E aí, por último, Seahawks e Packers. Eu tô confiante que o Seahawks ganha dos Packers nessa semana 15, desde que saiu a tabela, e eu não vou mudar agora. Vamos ganhar, vai ser apertado, vai ser num field goal de diferença. Se duvidar, vai ser até na prorrogação, mas o Seahawks vai ganhar 30-27. Anotem aí, 30-27. Com direito a pick six da defesa de novo, hein. Fiquem ligados. Ale, e aí? Dei os seus palpites e já se despeça do público, que eu já só encerro no final. Para finalizar aqui os palpites, Dolphins e Texans, eu acho um jogo de 2 times que prometiam muito no começo do ano e depois oscilaram bastante. Assim, os Dolphins ainda têm a justificativa de terem perdido o Tua durante boa parte da temporada, mas os Texans perderam alguns jogos que não deveriam ter perdido, como por exemplo os Jets. Então, assim, é um jogo de 2 times que oscilaram, mas eu acho que eu apostaria nos Texans aí. Bills e Lions, outro jogão. Os caras venceram os Chiefs, mas perderam pros Rams, né? Mesmo tendo sido roubado. Eu acho que vai ser um grande jogo, mas eu ainda aposto nos Lions. Steelers e Eagles, pra quem não sabe, eles já foram um time só, né? Na época da guerra, faltava gente, eles formaram os Steagles. Vai ser outro jogo duro, mas eu vou apostar nos Eagles aqui. Talvez se fosse em casa pros Steelers eu até apostaria neles. Meu filho não gostou do palpite, eu acho que eu vou mudar pros Steelers então. E os Seahawks e Packers, como eu disse, eu ainda acho os Packers favoritos. Se fosse para apostar dinheiro, eu colocaria nos Packers. Mas assim, o que para mim antes poderia ser uma derrota por 10 pontos, 2 posses ou mais no começo do ano, agora eu acho que vai ser se for uma derrota mais é, parelha, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima, Go Rocks! É isso. Muito obrigado a vocês que estão aqui até agora, que digam o que se acharam desse formato meio estranho nos comentários. Digam os palpites de vocês. Um ótimo fim de semana e que ganhamos domingo, não esqueçam do Seahawks. Um grande abraço e Go Hawks!